Estamos de volta aqui com mais um vídeo no canal Sony Esporte. Depois de algum tempo, depois de alguns dias, né? Depois de sábado, resolvi gravar mais um vídeo para falar um pouquinho daquele jogo entre Palmeiras e Flamengo, saída do treinador do Flamengo, da permanência ou saída do treinador do Palmeiras e de algumas polêmicas envolvendo esses dois clubes e o futebol brasileiro em geral. Vamos começando aqui já deixando você à vontade para comentar da forma que você quiser, desde que seja respeitoso, né? Pode deixar nos seus comentários aí a sua opinião sobre o que nós vamos falar agora. Já vou pedir a você também, que ainda não se inscreveu, que se inscreva no canal, deixe sempre o seu like em cada vídeo que você assistir e, se puder, compartilhe também aí na sua rede social para que o vídeo seja assistido por outras pessoas. E também vou pedir que você assista o vídeo até o fim para que você entenda do que a gente está falando, ok? Vamos falar do jogo, né, vamos lá atrás, vamos começar da torcida do Flamengo, depois a gente fala do Palmeiras. Houve aí uma insatisfação, né, da torcida do Flamengo com o treinador do Renato Gaúcho, e isso na minha opinião, quando o técnico do Flamengo, né, na ocasião o Renato Gaúcho, ganhou, né, quando o Flamengo ganhou do São Paulo aqui no Morumbi, já que eu resido aqui em São Paulo, houve aí um clamor, né, um coro, um pedido, falando no nome de quem? De Jorge Jesus. Eu, como flamenguista que sou, ali eu já joguei a toalha, falei, perdemos a Libertadores. Por quê? Não estou falando aqui que o Renato se vingou, mas isso não se faz. Você está às vésperas de uma decisão, né, do maior torneio do continente, e seu time vencendo um jogo, você chama pelo nome de um outro treinador. Ou seja, é uma afronta ao técnico atual. Eu acredito que o treinador ficou muito chateado. Não estou aqui insinuando que ele entregou a competição de maneira nenhuma. Para ele seria melhor sair por cima, né, vencendo a competição. Porém, não respeitaram, desacreditaram, nós, flamenguistas, não respeitamos e não acreditamos na força do nosso adversário. E aí vem aquela tão falada soberba, que existe sim. A soberba, ela existe desde a diretoria do Flamengo até os jogadores lá dentro do campo, alguns jogadores. A diretoria do Flamengo, em alguns momentos, usou e abusou da soberba. Eu não aceito isso em segmento nenhum. Em alguns momentos a gente tinha que regredir em algumas situações e continuamos batendo na mesma tecla. Quem acompanha o futebol e quem torce de verdade sabe do que eu estou falando. Nós tivemos aí oportunidades de continuar com os nossos treinadores de base até que se encontrasse um treinador à altura para treinar o Flamengo. Não dizendo que o Renato Gaúcho ele não esteja à altura de treinar o Flamengo. Sim, em outros momentos, mas nesse momento o Flamengo tem um elenco onde precisa de alguém que extraia do jogador aquilo que ele pode render, aquilo que ele pode dar de melhor. O Renato não conseguiu fazer isso, assim como nenhum desses outros depois de Jorge Jesus. Porém, alguns jogadores também não estavam no seu bom momento, e o treinador não pode fazer milagre. Mas recuperou alguns outros jogadores que estavam ruins, que estavam mal. Vitinho, os zagueiros, o próprio Michael, que foram recuperados ali. Só que, depois de recuperar, tem que saber usar. E aí, não soubemos aí também respeitar o nosso adversário. Vamos para o outro lado, para o lado campeão? Por outro lado, eu estou falando, gente, isso, que é para vocês entenderem a forma que nós brasileiros tratamos o futebol, tratamos os nossos times, nossos treinadores, nossos jogadores, principalmente os nossos treinadores. Abel Ferreira, na minha opinião, o melhor técnico disparado de todos os outros que disputam o Campeonato Brasileiro, correto? Correto. Na América do Sul, aqui na América Latina, eu acredito que ele, por ser campeão da Libertadores, já disse que é o melhor, né? E por ter chegado na Libertadores ao final do jeito que chegou, então não deixa dúvida. Um técnico estrategista, um técnico dentro da sua humildade, respeitando sempre o adversário, e quando você respeita o adversário, o que você faz? Você se prepara para enfrentar. Esse treinador, ele se preparou para um jogo, o jogo da vida, que foi o jogo Palmeiras e Flamengo, do qual o Palmeiras era mandante, e assim como faz no MMA e no boxe, ele detinha o cinturão. Ele era o detentor do cinturão. Precisava de um desafiante para tomar o cinturão dele. E o Flamengo teve a oportunidade de tirar o cinturão do Palmeiras, que era o atual campeão da Libertadores. E por pouco não fez.
o Flamengo simplesmente menosprezou aquilo que o Palmeiras tem de melhor. É o contra-ataque, a bola rápida. Foi assim que a gente tomou o gol, que o Flamengo tomou o gol no primeiro momento. E mesmo assim o Flamengo insistiu jogando, dando espaço para o contra-ataque. Subindo as linhas, como diz o seu treinador, os seus torcedores, os flamenguistas, que gostam do futebol assim, todo mundo gosta, mas o Flamengo não estava preparado para jogar dessa forma. E assim o Renato fez, subiu as linhas, o Davi Luiz mandou o René subir para fazer sabe-se lá o quê. O René não sabe fazer tabela, não é um jogador de troca de passe, ele tinha que ficar recuado. Suba o Davi Luiz, ou então o Andréas Pereira podia fazer isso e deixa o René ali na retaguarda, mais um. E aí o Davi Luiz segurou aquela bola naquele tempo, esperando sabe-se lá o que, podia ter tocado lá na frente, entrega a bola para o Palmeiras, dá a bola para o Palmeiras e vamos jogar. O Palmeiras deu a bola para o Flamengo e esperou a hora do bote. Isso aconteceu a todo momento, né? Porém, agora a torcida fala, alguns torcedores, eu até parei de assistir alguns programas de YouTube, eu acho que deve ter uns 3 ou 4 programas do YouTube aí, né? YouTubers que eu respeito, e eu sempre levo o nome do Isailton Flá, do Wando Soares, do Deco e um ou outro, tirando esses grandes youtubers como o Flazoeiro, tem um monte de aventureiro aí que, ao invés de ajudar o Flamengo, atrapalharam. Deixa eu explicar para você. Você é um formador de opinião. A rede social, ela não é proibida dentro dos vestiários, dentro das concentrações. Os jogadores têm celulares, a menos que os clubes proíbam os jogadores de ver rede social. Tudo que vocês falam entra dentro dos vestiários. E foi aquela clamor, nego mandando aqueles memes, Renato Gaúcho falando com os jogadores do Grêmio e tal, tudo aquilo chega até os jogadores. E você, na sua insistência, depois de muita gente falando, toda a imprensa, né, youtubers, televisão, até Renata Fã, entre outros aí, que eu não quero citar o nome, todo mundo bombardeou, com razão, ninguém estava errado. Né? De fato, o comportamento do Renato foi muito estranho, muito estranho. Só que nós estamos na véspera de uma Libertadores da América. E aquilo ali favoreceu quem? Quem não tem nada a perder. Né? O Palmeiras ficou mais forte. Os jogadores do Palmeiras também assistem aquilo. E lá no vestiário ele fala, tá pegando pros caras lá. Os caras vão entrar abalados. Os caras lá não estão muito bom com o treinador, não. No futebol tem isso. Eu joguei futebol, sei muito bem o que é isso. Existe tudo isso. Qualquer ponto de fragilidade que você pegar no seu adversário, você vai explorar. E aí nós temos um monte de gente que sabe só criticar, né? Não estou aqui transferindo a responsabilidade do Flamengo para a torcida, mas a torcida também foi responsável em alguns momentos, né? Ao invés de ajudar, ela atrapalhou muito. Lá dentro do estado, quando a gente tomou o primeiro gol, quando o Flamengo tomou o primeiro gol, eu falo a gente porque coração, né? Assim que o Flamengo tomou o primeiro gol, a torcida calou. Tomou o empate, a torcida não comemorou bastante. Eu não vi a torcida do Flamengo lá naquele. Eu vi alguns turistas fazendo selfie e coisa do tipo. Pelo contrário, a minoria que eram os palmeirenses engoliram a torcida do Flamengo na hora do gol, dos seus gols, né? Enfim, então assim, se você não tiver um conjunto de união, né, se não se der as mãos, não chega a lugar nenhum. Soberba atrapalhou, a soberba atrapalhou e vai atrapalhar muito o Flamengo. Tem que se mudar muitas coisas ali no Flamengo. Desde a diretoria, que tem racha lá dentro, sim, né? Na contratação de um treinador, mas com condições para esse treinador trabalhar, e mudar muita coisa ali. Alguns jogadores, na minha opinião, uns 8 jogadores têm que sair desse elenco. Seja emprestado, seja dispensado, eu não sei como tem que fazer. O Flamengo tem que passar pela reformulação. O Flamengo já não é mais o mesmo. Precisa se reformar, se reformular. E o Palmeiras vai muito bem, diga-se de passagem. É o atual campeão, o candidato ao 3º título seguido, né? Se mantém forte e isso vai ajudar, né? o Palmeiras. A manutenção do elenco, talvez a manutenção do treinador e um treinador de respeito. O grupo do Palmeiras respeitou demais o Flamengo desde a chegada até o último jogo. Os 2 treinadores se encontraram, o treinador do Palmeiras foi muito educado. Os jogadores do Palmeiras não foram eles, aqueles, né, daquelas zoeiras, daquelas brincadeiras, foram os palmeirenses, os homens, né, os campeões, os verdadeiros homens,
que venceram aquela batalha. Recepcionaram a galera do Flamengo, aí fizeram um corredor respeitosamente. Vi um fato muito gratificante de quem gosta de futebol. Na hora que o Gabigol perdeu a bola, o Everton ficou do lado dele, abraçou o Gabigol ali, coisa de profissional, coisa de colega de trabalho mesmo. E por mais que vocês achem, que a gente acha que o Gabigol é chato, que o Felipe Melo são chatos, esses caras são gente fina demais. Você conversando com eles, são gente boa, são pais de família, no caso do Felipe, né? O Gabigol é filho, é irmão, é parceiro, tem aquelas loucurinhas. Agora, aproveitaram-se os jornalistas, já que não tem muito assunto, tinha que estar exaltando, na minha opinião, o título do Palmeiras. Se fala muito pouco, fala mais na derrota do Flamengo do que na vitória do Palmeiras. Gente, nós temos um time bicampeão da Libertadores e a grande maioria está se preocupando porque o Flamengo perdeu. O Flamengo perdeu porque não teve competência para ganhar. Se fosse competente, tinha ganho o jogo, estava bem no Campeonato Brasileiro. Não foi competente, não mereceu. Se o Flamengo ganha esse jogo, não seria merecido da forma que foi a condução até a final. Tanto por parte da diretoria, do treinador, dos jogadores e da torcida. Nós não merecíamos mesmo. O título ficou com quem fez por onde merecer. Tanto no comportamento, quanto no futebol jogado. E isso que sirva de lição para muitos, tanto para o Flamengo, para o próprio Palmeiras, dar continuidade, e para outros clubes, né, brasileiros. E hoje tem Flamengo. Hoje, não sei que dia que você vai ver esse vídeo, mas hoje, terça-feira, dia 30, tem Flamengo jogando no Maracanã contra o Ceará. Se vencer, somente adia a vitória, o título do Atlético. O Atlético só precisa ganhar o próximo. Então, assim, é um jogo perdido. Não adianta se lançar. Isso só vai adiar. Flamengo não tem chance nenhuma. É impossível matematicamente, e não existe milagre para tirar esse título do Atlético. Então, isso. Flamengo ganhou o que tinha que ganhar. O Flamengo ganhou o que tinha que ganhar até agora com o Rogério Ceni, que foi expulso da Gávea pela sua torcida. A torcida do Flamengo expulsou o Domi, né, Torrentes, que deixou o Flamengo a um ponto, deixou o Flamengo classificado na Libertadores, na Copa do Brasil e a um ponto do Internacional na época, né, a um ponto do Internacional. E deixou para que o Rogério Ceni foi campeão, sim, graças ao Corinthians, foi campeão, diga-se de passagem. Ganhou alguns títulos? Sim, mas não chegou na Libertadores e nem na Copa do Brasil. Foi desclassificado, assim como o Renato. Pior fez o Renato, que pegou o time, classificou, né, fez a parte dele, ganhando jogos seguidos, mas não soube ou não teve condições de dar continuidade ao bom futebol. E aí acabamos tomando, né, uma virada do Palmeiras, uma virada na verdade não, porque o Palmeiras saiu na frente, né, entregando, né, com aquela falha do Andrés Pereira, que, diga-se de passagem, a torcida do Flamengo tem que parar, ou seus imbecis, eu falo para os imbecis, não falo para a torcida em geral, que eu vejo em alguns grupos de WhatsApp, eu leio em algumas mensagens no próprio Twitter e outras páginas de redes sociais, onde falam que, fora o Andrés Pereira, falam, o que é isso? O melhor jogador do Flamengo é o Andrés Pereira, cara. Ele é o melhor jogador do Flamengo, estava sendo o melhor, correndo para o Gabigol, correndo para o Arrascaeta e correndo para o Everton Ribeiro. Ele e o Ilharão. Qualquer falha desses caras é compreensível. Ninguém aguenta correr pelos outros. E esses dois caras correram o jogo inteiro. O Ilharão e o Andrés Pereira correram para esses três jogadores. O Gabigol faz a parte dele, ele vem até o meio marcando, alguém depois tem que acompanhar. Seria o Arrascaeta, seria o Everton Ribeiro, que não fizeram isso. O Arrascaeta é compreensível, voltou de contusão. Já o Everton Ribeiro tem os lampejos de amarelar nas finais. Então fica assim, a gente fica na lamentação, o Palmeiras campeão, parabéns à galera verde, né? Verde e branca, galera verde, parabéns a todos os palmeirenses, e por conta de vocês, flamenguistas, galera do Flamengo, por conta de vocês eu estou lavando prato. Agora eu tenho que lavar prato e fazer janta, porque eu apostei com a minha esposa, aquela palmeirense, perdi.
Então é isso, grande abraço a vocês e vamos botar na nossa mente isso. Ei, soberba não chega a lugar nenhum. O Flamengo foi soberbo, já vem sendo há algum tempo. Nós não temos o melhor time do mundo, nós não somos o melhor time do mundo. Nós temos alguns jogadores da Europa que são refúgio dos times europeus. Eles estão jogando com a gente porque os times europeus não querem. Não é porque nós somos os melhores, fomos arrastando, buscamos lá. Não esqueçam disso. Então aqui eles vêm, se sentem à vontade, se recuperam e voltam para lá. É dessa forma. O Flamengo é uma casa de recuperação de jogador. Ainda bem que deu certo em 2019, que possa vir e dar certo outra vez, que eu já estou sentindo falta, né? De títulos. Faz pouco tempo que a gente foi campeão, mas já está fazendo falta. Galera, obrigado a vocês, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo. E esse é um desabafo. Na verdade eu ia falar de outras coisas, mas não tive, o coração não deixou, eu tinha que falar isso. E estou fugindo um pouquinho da rede social. Só falo aqui nos meus vídeos, justamente para não ter que discutir com pessoas insensíveis, né? Pessoas que simplesmente fecham os olhos e procuram alguém para apedrejar quando talvez você também seja culpado. Melhore primeiro, depois você critica o outro. Valeu? Tamo junto!